Olá, amigos e amigas do Papo na Boa Vista, sejam bem-vindos de volta a esse que é o novo presente que a gente vai dar para vocês, porque hoje a gente está trazendo aqui no programa um cara que vamos lá, eu vou listar, baixista, sabe aquele instrumento que parece uma guitarra, mas que toca grave? É o baixo. Ele é baixista, ele é vocalista, ele é produtor cultural, escritor, arte educador. O que mais que eu posso dizer? Cara, é foda. É foda. Seja bem-vindo, Canibal, meu irmão. Que honra receber você aqui, cara. Boa, tamo junto, velho. Porra. Tamo junto, obrigado pelo convite, cara. Que é isso, meu irmão. Você só esqueceu de dizer que eu sou jogador de futebol, porque dessas coisas tudo que você falou aí, a única coisa que você fazer mesmo é jogar futebol. Joga fácil. Joga fácil. Tô brincando. Zé Brau veio aqui e disse que tu joga fácil. Tô brincando. Zé Brau falou do dia que tu perdeu o pênalti lá no... Foi, velho. E meu azar foi que ele tava no meu time, cara. Eu me cansei de tanto jogar pra ele, velho. Putz, aí na hora que eu batei o pênalti não tem mais perna. Mas, cara, Canibal, você vem aqui hoje, lógico, como representante da Devotos, mas você vem também como representante de um monte de outras coisas diferentes, de outras frentes, que eu sei que você encabeça aí de projetos de música, de projetos de cultura e etc. Mas eu quero saber primeiro, meu irmão, aí eu vou começar pelo fim, que não é um fim, né? Pelo momento. A Devotos está completando 35 anos. Mano, com a mesma formação. Pode crer. Eu tô ligado que não é fácil, mas eu sei que, porra, deve ter algum segredo aí de fraternidade entre vocês, da forma com que vocês se relacionam. Como é que você chega nesses 35 anos aí? A apresentação de vocês no Abril pro Rock agora, completando 30 anos, que foi, eu acho que um dos eventos mais bonitos do rock, assim, dos últimos anos. Pode crer. Como é que tá a saúde da Devotos depois de 35 anos, mano? Conta aí, como é que chega... Dos 35 anos de banda, né, velho? Cara, uma das coisas que eu sempre digo, eu sou até repetitivo nisso, mas eu gosto de ser, porque eu acho que é assim que entra na mente da galera, é que para você ter uma longevidade no que você tá fazendo, é você procurar, não procurar trabalhar com os melhores, mas procurar trabalhar com os verdadeiros. E é isso que a Devotos tá ligado? Eu, Celo e Neilton, a gente se conhece desde criança. Assim, Neilton eu conheço desde 5 anos de idade, no pré-escolar. Celo eu conheci, eu tinha 13, 14 anos. Então a gente nem sonhava em ter banda. Ou seja, a gente começou a ter banda junto, assim, e foi aprendendo junto e foi criando junto. Então é o que eu sempre digo para essa galera nova que está começando de banda, porque a gente sempre procura os melhores, né? Eu digo nem só de banda, até na profissão mesmo. O cara procura o melhor fotógrafo, o melhor guitarrista, o melhor baterista, o melhor tudo que toma procura os melhores, esquece de procurar os verdadeiros. Porque eu acho que os verdadeiros é que soma, tá ligado? É o que tem a humildade de escutar você. Às vezes você pega o melhor que ele só quer ser ele. Então, assim, que todo mundo siga. E é uma coisa que o Devotos, a longevidade do Devotos vai muito nisso. A gente aprende muito um com o outro. Eu sou do punk, Neilton do guitar band, Celo é do pop. E todo mundo se entende. A gente não tem a pop, mano. Celo é do pop, Celo é do The Smiths, Celo é do The Cure. Celo é dessa vibe aí, Neilton já é do blues, guitar band, de uma coisa mais desse tipo assim. Então assim, eu do punk e do hardcore. Então assim, a gente se junta e um vai aprendendo com o outro. Tanto que uma das coisas que as pessoas falam muito da gente como banda, mas cita muito a guitarra e o baixo, a voz, aquela coisa toda. Mas os músicos que vem do hardcore, que vem Celo tocando, eles ficam impressionados, porque Celo, ele não é do hardcore, então tudo que ele toca é do jeito dele, e essa é uma diferença no hardcore do Devotos. Para você ter uma ideia, a gente fez um show na França com o GBH, e a gente abriu o show dele. Quando a gente terminou de tocar, o baterista foi louco assim, atrás de Celo, conversar com o Celo, falar com o Celo, disse, cara, você toca muito, como é que você toca desse jeito? Tem alguma coisa ali diferente. Então assim, tem, porque ele não tem o vício do hardcore de tocar como todo mundo toca hardcore, ele toca do jeito dele. Ele começou tocando hardcore? Ele começou tocando pop, né? Então assim, tocar o hardcore é aquela coisa de dizer, Celo, tô precisando de um baterista, toca comigo. Ele, pô, eu não sei tocar, não, vamos lá. Se você ver, tem um vídeo no YouTube do Devotos, que é o primeiro show da gente. Aí tem, eu acho que é 5 ou 6 músicas. Nenhuma música ele acaba, pô. Ele não conseguia acabar a música. Tem vídeo do primeiro show de vocês. Vídeo do primeiro show, de 88. E aí ele não consegue acabar a música. Ele não conseguia acabar.
Foi na Academia Cine Brasileira, foi o primeiro show da gente, foi no terceiro encontro nuclear, antinuclear, foi no dia 6 de agosto, que é o dia da bomba de Hiroshima, que é o encontro protesto. Sempre teve o primeiro, o segundo e o último foi o terceiro. Eu já participava do movimento punk, desde o primeiro encontro nuclear, nunca quis ter banda, mas quando eu formei, a primeira vez que a gente tocou foi no terceiro encontro nuclear. Devotos do Ódio foi tua primeira banda, mas não foi a primeira banda dos meninos. Não, foi a minha primeira banda. Marcelo já tocava em banda, Neilton já tocava em outra banda, que eu estou tentando lembrar o nome agora, acho que era Túmulo, isso, que era até com vocalista, hoje é o vocalista do Realidade Coberta, que é Carlão, todo mundo chama de Carlão, mas a gente chama de Linho. Era hardcore. A gente conhece ele como Linho. Era hardcore também? Era metal. Era metal. Que viagem, né? E aí, é isso, cara. Acho que essa longevidade do Devotos é tudo isso, assim. É a convivência, é estar junto, é conhecer a gente não só como amigo, mas conhecer a família, de estar sempre se confraternizando, estar perto e tal, sabendo do outro. Então vai muito além da música. Essa longevidade do Devotos vai muito, muito além da música, não é só música. Eu tenho uma curiosidade, Canibal, aí eu estou falando aqui como representante de muitos segmentos diferentes da sociedade. Eu estou aqui representando o cara que tem banda, estou representando o cara que não tem banda. Não, né? Estou representando aqui uma galera que, assim, não sabe o que é o punk rock hardcore. Estou representando uma galera que conhece o Alto José do Pinho, que não conhece. Então eu vou tentar condensar as perguntas que atendam um pouquinho de todo mundo. Aí uma curiosidade minha, aí enquanto músico também, é sobre como é que é a rotina de produção de vocês, porque, eu acho que quando vocês começaram, tinha um nível de dificuldade que talvez não tenha mais hoje. Dificilmente tem as mesmas dificuldades, né? Então, como é hoje? Vocês vão para o estúdio, vocês têm o próprio estúdio, vocês ensaiam na garagem, não é mais na garagem? Como é que está esse processo de produção de vocês hoje, da rotina da banda Devotos? Como é que funciona? Pode crer. Bom, no começo eu te digo que a gente produzia muito mais, né? A gente tinha, como é que eu posso dizer? A gente tinha menos responsabilidades. Tem mais tempo. Justamente. Muito menos responsabilidade que a gente tem hoje. Então a gente produzia muito mais coisas. Eu me lembro quando a gente gravou o disco, o Agora Tá Valendo, a gente tinha acho que 50 ou 60 músicas, e o disco veio com 20, 25, acho que alguma coisa. Era 97 isso? Esse era 96, o disco saiu em 97. Cara, isso foi uma coisa tortura pra nós, assim, escolher música para aquele disco, foi muito louco. E eu me lembro que era uma época que a gente produzia muito. O que mudou daquela época... Vocês ensaiavam onde nessa época? Nessa época a gente ensaiava na minha casa, num quartinho que a gente tinha, que eu fechei lá, a gente fechou lá e ensaiava lá até 2000, a gente começou até 2003 a gente ensaiava em casa. Depois Neilton deu um grau na casa dele e fez um estúdio que até hoje é estúdio e ateliê dele lá. E aí a gente começou a fazer as coisas lá na casa de Neilton. Mas até esse período, até o Hora da Batalha, a gente gravou dentro de casa, furamos a casa, botamos uma bateria no canto, a voz no banheiro, fizemos o disco todo em casa. E esse disco é um dos discos mais elogiados pela mídia. Eu me lembro na época que esse disco... É o terceiro disco. Eu me lembro nessa época que esse disco, quando a gente mandou para o Globo, do Rio, e chegou também na mão de Yuka, e Yuka tinha dado um depoimento muito foda, assim, que é uma das coisas que ele tinha ouvido de baixa tecnologia mais incríveis que ele tinha escutado, assim. Aí nessa época tinha saído em capa do Globo a gente e o Sepultura. Os dois discos tinham saído de porrada, assim. Eu tenho uma recordação tua dando uma entrevista, assim, dizendo que pegou o cachê, tu com a banda, dizendo, a gente pegou o cachê, comprou um Pentium. Isso. E começou a gravar, foi nessa época. Cara, sempre, nessa época aí, que a gente gravou o disco todo em casa. E era sempre isso, a gente sempre, quando pegava um cachêzinho que a gente conseguia, a gente dividia em 4, a banda era 3, a gente sempre dividia em 4 e deixava uma parte ali para alguma emergência. Passamos muito tempo também ensaiando em estúdio, né, da galera, dividimos muito ensaio com a Campo Negra HC, dividimos muito ensaio com a Moral Violenta e SS20, que eram as primeiras bandas punk aqui de Recife. Essas bandas deram foi uma influência muito grande assim, com o Devotos.
E depois que a gente meio que começou a meio que abrir os olhos para uma coisa mais dentro do Alto Zé do Pinho, né? Uma coisa mais social, porque até então o social da gente estava muito nas músicas, muito nas letras e tal. E a gente começou a meio querer botar a mão na massa, né? Além da música, podia fazer outras coisas. A gente tava vendo que, sabe, você só falar, cara, que é legal você protestar, você reivindicar, isso é essencial para a sociedade. Mas a gente como pessoa, a gente estava sentindo falta de colocar mais a mão na massa, porque o poder público, eu acho que hoje muito menos, mas naquela época eu chegava muito pouco nas periferias, tá ligado? Então se você não começasse a fazer ações dentro da periferia, aquela periferia ia ser taxada pejorativamente para sempre, assim. E como a Devotos era, além das outras bandas que já existiam, era uma das bandas que estavam mais sobressaindo, a gente já viajava para São Paulo, para Rio, já fazia turnê no Brasil. Então a gente via que a gente tinha certo uma moralzinha na mídia e até mesmo dentro dos órgãos públicos, para eles chegarem na nossa comunidade e olhar que tinha muita coisa positiva ali. Porque eu acho que uma das coisas que fazem a comunidade não reivindicar é aquela coisa dele sempre estar nas mídias policiais, tá entendendo? Sempre estar sendo taxado de coisa ruim. Sempre quando você vê a periferia, ela está sempre em alguma página policial. Então, quando a gente... Nunca nos cadernos de cultura. Pelo menos não era assim, né? Justamente. Quando você começa a desmistificar isso, que foi o que aconteceu com a Devotos em relação ao Zé do Pinho, que era um bairro que sempre teve uma cultura muito grande. Maracatu tem mais de 100 anos, Maracatu Estrela Brilhante, a Fochela de Guibá, as duas escolas de samba. São todas de lá. As duas escolas de samba já foram de lá, Gigante do Samba, Galeria do Ritmo. Aí vem Matar na Mão, Nica Papai, ABU, Ostenta, Terceiro Mundo, o Velho, o Fácil do Subúrbio. Então, especialmente a Zona Norte tem uma força. Tem muita força, cara. Isso eu tô falando do Zé do Pinho. Se você for abranger, como você falou mesmo, a Zona Norte, você vai para Marcelo Santana, você vai para os Caretas, que era do Vasco da Gama, que é a primeira banda de reggae do Brasil. Então, assim, tem umas coisas muito loucas assim na Zona Norte de Recife, que é a periferia, e nunca estava em evidência. Então, quando chega a Devotos para começar a andar o Brasil e começar a divulgar seu som, a gente ia fazer um MTV, a gente falava do Zé do Pinho, ia fazer um TV Cultura, falava do Zé do Pinho. De repente, a mídia da própria cidade começou a olhar e disse, velho, que lugar é esse, né? Não só tem crime ali não, velho. Tem alguma coisa rolando ali dentro que a gente não tá sabendo. E aí, velho, você vê a mudança da comunidade quando ela vê uma coisa diferente, quando ela se olha como ela realmente é. Porque, de repente, você só se vê durante a sua vida toda como algo pejorativo, algo ruim, que é você nas mídias policiais. Logicamente, você não quer levar ninguém para sua comunidade, você não quer dizer que é de lá, você não quer sair de lá. E de repente, quando tá aquelas bandas todas aparecendo, e todo mundo, não, eu moro perto de Romona, eu moro perto do Mata Lá na Mão, eu moro perto do Zé Broca, Faz Subúrbio. E leva a galera pra lá. Mano, eu ficava muito chateado quando eu assistia os programas de humor daqui de Pernambuco. Aí liga pra fulano, atende o telefonema. É de onde? É do Ibura. Pei. Mano, não faça isso, cara. Não faça isso. A comunidade não é isso, velho. E, porra, eu vejo vocês, enquanto representantes da cultura da periferia pernambucana, eu fico muito orgulhoso, porque eu também sou de periferia, sou lá de Curado 4. Eita, Curado 4. Cresci lá em Curado 4. E lá também tinha um movimento de bandas underground, de punk, de metal e tal. Tem até uma recordação que aí tu vai me dizer se procede ou não. Eu lembro que a galera do metal de lá achou de fazer uma associação de músicos de metal na época. E rolava um zum lá, isso eu já na geração posterior, escutando os caras dizendo que quando abriram a primeira vez, Canibal teve lá para se associar, a gente não deixou. Eita, porra, isso é rapaz. Que onda é essa, velho? Pode até ter acontecido, mas pela minha idade eu não lembro. Que história é essa, meu irmão? Eu acho meio difícil porque a gente, apesar de... Aí, Canibal, só para complementar a pergunta, eu sei que há muitos anos atrás existia uma segregação de ritmos, de estilos, e eu acho que hoje a galera está um pouco mais integrada. Procede isso mesmo, assim, você consegue hoje passear por mais segmentos diferentes da música? Não, total, cara. Na época, realmente, era cada um no seu quadrado mesmo, assim, principalmente metal e punk, né? Tinha aquela... A galera não dialogava. Não dialogava, tinha umas tretas, e até umas tretas meio que baixa astral, assim. E, de repente, eu acho que com a chegada
do Realidade Encoberta, com a eu não digo nem chegada, porque a Realidade Encoberta já existia, mas o Realidade Encoberta foi uma das bandas que meio que encabeçou o crossover, aquela mistura do metal com punk, e eu acho que deu aquela junção das pessoas chegarem junto. Então a Realidade Encoberta tanto tocava com a galera do metal, quanto tocava com a galera do punk, e todo mundo ia ver a Realidade Encoberta. Eu acho que essa junção do Realidade Encoberta abriu a nossa mente para muita coisa positiva. E hoje em dia, metal, punk, hip hop, reggae, putz, a gente tá muito unido, tá muito junto assim, porque são tudo, eu acho que a gente se tocou, que são bandas, são de alternativos, são de periferia e somos música, né? Tá todo mundo lutando pela mesma causa, né? Basicamente todo mundo lutando pela mesma causa, não tinha por que a gente se tretar entre a gente mesmo, assim. Então, eu acho que hoje a gente tá com uma mente muito mais aberta. Pô, já participei de várias bandas de metal fazendo vocal. E a galera já participou do show da gente, então a gente abriu a mente que tem coisas que a gente pode conseguir através da nossa música, que se a gente se fechasse, cada um no seu quadrado, a gente não ia conseguir nunca. A tecnologia também faz isso, faz você se unir. Eu falo muito nisso, de uma época de cada um estar lutando no seu quadrado. As pessoas que lutam contra o racismo, as pessoas que lutam contra a homofobia, as pessoas da classe LGBTQIA+, as pessoas que lutam contra a gordofobia. Cara, era cada um no seu quadrado. Hoje que essa tecnologia está todo mundo unido para isso. Porque a gente sabe, porque dentro de todos esses meios tem negros, tem gordos, tem LGBTQIA+, e tem pessoas que curtem de tudo, todo tipo de som. Pode ser punk, hardcore, metal, death, o que for. Então a gente vê que essas pessoas... a gente está tudo dentro desse meio e que a gente unido a gente consegue desconstruir muitas cabeças, tá ligado? Coletivamente é muito mais fácil você crescer do que isolado. Total, cara. E eu acho que a ideia é essa, assim, não só a gente lutar para isso, mas com quem tem mais experiência, chegar junto, tá entendendo? Porque eu acho que é como o Paulo Freire falava, cara, eu acho que conhecimento tem que ser socializado, cara. Se você socializa conhecimento, eu acho que muitas coisas boas acontecem. Às vezes a gente tem um certo canal e a gente fica pra gente, a gente tem um certo lugar que a gente pode ir, que outras pessoas que estão começando podem ir também, a gente fica pra gente, não passa. São Paulo. Isso aí é foda. Mano, eu vou lhe contar aqui algumas experiências que eu já tive, assim, de vivência, vendo a Devotos. Aí a gente tá conversando sobre o assunto que eu acho que dá pano pra manga, pra falar de outras coisas que são legais também. Queria agora, nesse momento, mandar um abraço pra nossa amiga Aline, fotógrafa. Aline Salles, nossa amiga em comum. Total. A Aline encabeça um movimento, você falou, né, da galera da gordofobia e tal. Contra a gordofobia, que é o Bonita de Corpo. Bonita de Corpo. Eu tive a honra de fotografar esse projeto para ela também. Pô, que massa. Então, Aline, beijo para você. Aí, Canibal, eu tenho uma recordação, como eu falei no começo, que você é o cara que encabeça muitos projetos diferentes. E eu já tive chance de ser agraciado por um desses projetos seus, que era o Jardim Periférico. Jardim Periférico. Mano, vocês levaram um caminhão-palco lá para Camaragibe. Aí uma das etapas do projeto foi lá em Camaragibe e eu toquei com minha banda na época, que era o Nós e a Máquina. Nós e a Máquina. Porra. Nós e a Máquina. Caramba. Isso não, acho que é 2005, eu acho, né? É por aí. Acho que foi um pouquinho depois. 2010. 2009, 2010. Por aí. E assim, cara, eu nunca subi num palco pra ser tão bem tratado como naquela ocasião ali. A galera mesmo tratando... Eu me senti um artista assim... grande. Eu não sei se era uma instrução que vocês tinham entre vocês de levar a moral do artista lá pra cima. Eu nunca subi num palco. Eu subi em alguns. Para ser tão bem tratado na minha vida. E esse era um projeto que eu sei que rodou muitas comunidades diferentes e que eu acho que tem uma edição, tem alguma coisa parecida com esse projeto rolando hoje, né? A gente tem o Jardim Sonante. Jardim Sonante. Que é eu e o Fabrício que faz o Jardim Sonante. É bem parecido com o Jardim Periférico, só que a gente não é itinerante, a gente não anda pelas periferias. As últimas edições que nós fizemos foi na Torre Malakoff. É um projeto que é encabeçado por eu e Fabrício. A Aline também faz parte desse projeto. Começou com eu, Fabrício, Aline e Vanessa Alcântara. Fotógrafa também. A Vanessa saiu e ficou a Aline. A Aline pediu para dar um tempo, mas a gente já
Já tá no pescoço dela, volta que a gente precisa de você. A Aline é muito boa no que ela faz. E aí a gente estamos voltando agora. A ideia do projeto a ideia principal do projeto é dar oportunidades às bandas alternativas, aos grupos alternativos que estão começando, principalmente o grupo autoral. Só toca autoral. Aí, por que isso? Porque hoje em dia, todos os editais que você participar, você tem que ter um portfólio. Então, se uma banda que está começando, se um artista que está começando não tiver um portfólio, não consegue entrar em nenhum edital. Pra gente, na época, o Jardim Periférico foi muito importante por isso. A gente teve uma experiência de tocar num palco muito bom, com equipamento foda, com a galera tratando a gente muito bem. Pode crer. E, porra, fica a clipagem, mano. Pode crer. Justamente. Aí, para quem não sabe, esse lance de ter um portfólio é justamente o que você falou, essa clipagem de matérias que saem em jornal, em revista, em podcast, em qualquer lugar na mídia, e uma banda tem que ter isso, que está começando para poder entrar no edital. Só que, cara, é tanta banda boa que existe em Recife que não consegue tocar em lugares que consigam que ele tenha um portfólio, que a gente meio que abriu a mente para isso. Mesmo porque eu não quero que ninguém passe, nenhuma banda, nenhum grupo, nenhum artista passe do Devotos passou, que foi 9 anos para gravar o primeiro disco. Então a gente passou 9 anos para gravar o Agora Tá Valendo, e assim, é coisa para você desistir de sua carreira assim, de músico, mas a gente nunca desistiu. O primeiro disco não foi independente, não? O primeiro disco não foi independente, a gente fez um caminho muito ao contrário da história. O primeiro disco do The Voice foi um disco que saiu pela uma major, uma gravadora grande, que foi a BMG, e o terceiro saiu por uma média gravadora, que foi a do Dado, que era a Rocket, o terceiro não, o segundo, e o terceiro foi independente. O The Voice saiu pela uma média, que foi a do Dado, e o Hora da Batalha foi o independente. Eu lembro dessa trajetóriazinha de vocês, aí a gente vai voltar para o assunto do Jardim Sonante, e eu lembro que, porra, era inspiração pra gente, porque você via, porra, o cara saiu de uma gravadora foda, aí foi pra gravadora do Dado, aí Dado produzindo o disco seu, porra, né? Participação de Herbert Viana, Chino, a galera foda, meu irmão. Porra, a galera do Alto José do Pio, meu irmão, conseguiu, olha o que a galera tá... Onde tá chegando, né? Onde tá chegando. Então, se a galera tá chegando, a gente também pode, tá ligado? Claro. A gente também, então, vocês eram uma inspiração muito grande para as bandas do underground pernambucano, eu sei, porque vocês tinham essa trajetória que era uma trajetória de muita luta e uma trajetória de muitas vitórias, né, cara? Pode crer. Tinha uma coisa que a gente tinha na nossa mente, era de o céu, assim, tá ligado? O céu, que eu digo assim, não tinha limite para onde a gente queria chegar. E o faça você mesmo é uma das coisas que sempre teve na nossa veia. Não só como músico, mas como pessoa também, porque muitas coisas que a gente conseguiu como banda, como artista, foi da força de nós três, cara. Eu, Célio e Neilton. Lógico que teve muita gente ajudando em algumas coisas, mas, cara, a maioria das coisas era aquela coisa de não desistir, de você bater porta ali e o cara não querer que você entrasse naquele show, ou de você bater porta em todas as rádios com a fita demo para tocar sua música e a rádio não tocar, de você mandar fitas para gravadora e não ter resposta, festival, a mesma coisa. Então, assim, a gente foi muito barrado nisso, e eu acho que a coisa que mais fez a gente correr atrás é de você descer a comunidade para tocar e você ser hostilizado quando você volta, tá ligado? A polícia manda tu deitar no chão, dizer que o instrumento não era teu, dizer que onde é que tu roubou esse instrumento. Vocês passaram por isso? Passamos vários anos acontecendo isso com a gente, vários anos. A gente teve tudo para desistir, E a gente nunca desistiu. A rádio não vai tocar na rádio não? O Neilton teve uma ideia, Célio também teve outra. A gente se conversou, trocou a ideia, vamos fazer uma rádio pra nós, cara. Já que a gente não toca na rádio, a gente vai fazer uma rádio e a gente toca na rádio da gente. Tinha esse movimento de radiodifusora, rádio comunitária, que vocês encabeçaram também por ali, né? Tinha esse movimento que foi uma coisa muito louca assim pra nós, porque na verdade uma radiodifusão, né? Que era aquela rádio de caixinha no poste, que tinha muito no interior e algumas feiras aqui da capital. E fazer aqui na comunidade para nós foi muito foda assim, porque quando se tem essa ideia de fazer a rádio, não era só para tocar música,
era para fazer a comunidade falar. Era para ter voz, né? Tá ligado? Fazer a comunidade dizer o que estava de errado, o que estava certo, o que estava acontecendo na comunidade e tal. Mas mesmo quando a gente faz isso, a gente tem um pé atrás da própria comunidade. A gente, todos os começos da musicalidade dentro do Alto Zé do Pinho, sempre teve uma desconfiança da própria comunidade. A gente, quando começa como banda, tomando vinho nas calçadas e fazendo música, a gente não era muito bem visto, muito bem olhado. Os caras todos rasgados, uns de moicano, outros de dread, tomando vinho na calçada, tocando violão, isso não vai para canto nenhum. Então, assim, era uma coisa muito... Para eles não era uma coisa que não tinha futuro. E talvez para nós também não, porque o que a gente estava fazendo era o dia a dia, era o que a gente gostava. Vocês sabiam que vocês imaginavam que vocês iam chegar, né? Não era aquela coisa pensada. Eu acho isso muito foda hoje em dia da gurizada, deles se unirem para fazer alguma coisa, porque eles estão fazendo alguma coisa para o futuro. A gente fazia para o presente. A gente fazia mesmo porque quando a gente, naquela época de periferia, a gente nunca achava que a gente ia viver até 25 anos. Então era muito louco para nós pensar no futuro. A gente pensava no dia, pensava no hoje, no que a gente ia fazer hoje. E como a gente não tinha preconceito com nada, a gente estava junto de todo mundo. Tá ligado? Todo mundo, a gente nunca, até hoje a gente nunca teve preconceito com ninguém, porque a gente nunca se achou melhor do que ninguém. Então a gente estava perto de todo mundo. E a gente queria se divertir e queria fazer o que a gente gostava de fazer. E aquilo já foi dando certo. E a rádio foi um ponto muito, muito legal daquilo. Antes da rádio teve vários outros projetos que a gente sempre foi envolvido, como o Rock Criança, que era no Dia das Crianças, que a gente fazia esse projeto. E na semana anterior do Dia das Crianças, a gente ia nas escolas e fazia um tema nas escolas, pedia para o Espirrar fazer trabalho. Vamos fazer violência infantil, principalmente dentro de casa, que tem muito disso e as pessoas não se tocam. E a gente pedia para o Espirrar fazer cartazes, escrever sobre aquilo, e aí a gente aumentava as paredes e os muros das casas, onde ia ter o evento, com aqueles cartazes. E as pirradas do colégio vinham tudinho e tal, e a gente passava o dia fazendo jogos interativos ali com os pirradas, e quando era no final da tarde a gente colocava um maracatu mirim, um afoxé mirim, e botava sempre para alguma banda para tocar. E todo ano a gente fazia isso, e vários outros projetos que a gente tinha, Natal nas Alturas, 1º de Maio. Então esses projetos todos começaram a ser uma coisa muito... Interessante, tudo antes da rádio. Devotos nunca foi só uma banda, né? Não, quando a gente se tocou que a gente podia mudar um quadro social através da música, a gente começou a abrir a mente. E quando você diz Devotos, quando eu digo Devotos, não foi a gente sozinho. Faço do subúrbio, matar na mão, eu repeti, faço do subúrbio, matar na mão, Nanica Papai, Aberu, Ostenta, Terceiro Mundo, o Verbo, Maracatu, Estrela Brilhante, e a Focheira de Ribá. E as pessoas que não eram de música, que estavam sempre perto da gente, como Marluce, como Henrique HC, que é do skate. Essa galera estava sempre perto da gente, que é uma galera que não era da música, mas estava ali, sempre colaborando. Então, assim, ninguém muda nada sozinho. Se tem alguma coisa acontecendo de boa, aconteceu de boa, e até hoje acontece de boa no Alto Zé do Pinho, é porque teve a união de todas essas bandas, de todos esses grupos. Logicamente, o Devotos foi a banda que foi para o Brasil, e começou a falar nisso, e a imprensa olhou de outra forma para o Alto Zé do Pinho. Isso a gente tem em nossa mente, a gente deu um passo muito importante para que isso acontecesse. Mas para as coisas acontecerem, de como ela aconteceu no Alto Zé do Pinho, teve a união de todas essas pessoas. Tá? Que foda. Aí falando cronologicamente, vocês lançaram o primeiro disco com gravadora. O meu disco favorito é o Devotos. Devotos. Tá. Devotos. Que aí vocês tiram o ódio do nome. Aí eu entendia que o ódio era um ódio às desigualdades. Isso, né? E é, né? Aí vocês tiram o ódio do nome, fazem um disco do caralho, com um produtor foda assim, do mainstream. Pode crer. E dali pra frente, o que é que muda na banda? Porque vocês saem de uma realidade underground para ir fazer rock go na MTV. Pode crer. A galera do movimento punk pega muito no pé por causa disso, cara. A galera do movimento punk começou a pegar no meu pé, porque eu era de dentro do movimento punk, né? Eu era mais na dele, assim. Eu ia mais pra show e tal. A galera começa a pegar no meu pé já quando a gente grava o primeiro clipe, que foi o Punk Rock Hardcore, e começa a circular na MTV. A gente não tinha gravado o disco ainda. E a gente gravou o primeiro clipe, o Punk Rock Hardcore. Cara, eu andava no centro da cidade
Conde da Boa Vista, onde a gente está aqui. O Point era aqui onde era o Cinema Veneza, né? E a gente ficava ali o Point era ali, a gente passava o final de semana ali, o domingo, sempre da tarde pra noite, a gente ficava ali. Na cabeça do Beco da Fome. E na cabeça do Beco da Fome, justamente. Então, velho, quando eu chegava andando por ali, eu recebia panfletos com o nome Devotos, uma bola assim, um círculo e um não, assim. E aí dizia, traidor do movimento e tal, vocês estão na MTV, então não sei o quê. Tinha uns até que eu até perguntava, cara, como é que tu sabe que a gente tá na MTV? Tu tá assistindo a MTV? Tá assistindo. E tá assistindo, né? Então, assim, a gente levava muito essas panfletadas, assim, porque a gente estava dentro da MTV, porque a Devotos começou a ir para esse lado. E eu costumava dizer, cara, que a gente estava muito pregando pro padre, já que a gente estava querendo mudar o quadro social através da música, a gente como Devotos. Eu já não estava falando do movimento punk. E eu digo, porra, a gente vai ficar cantando sempre para as mesmas pessoas, cara? Pô, acho que a gente canta nossas letras, o movimento punk já sabe, acho que a gente tem que cantar para todo mundo, cara. Aí é uma crítica ao movimento, que eu acho que, aí me desculpe o movimento, mas eu acho que é de uma ingenuidade você não vê o potencial que tem de alcance quando você vai para uma emissora para continuar cantando o seu punk rock hardcore. Do jeito que você sempre cantou, né? Sem tirar uma nota, sem tirar uma palavra. E isso para nós era muito, como é que eu posso dizer, cara? Era muito sem sentido, mas assim, sabe você entender aquela pessoa, de ela ser tão revoltada com tudo, e não achar que aquela coisa que ela achava que pertencia a ela, que era nosso som, não está em canto nenhum. É como se você estivesse fazendo parte de um sistema que é o mesmo sistema que bate naquela pessoa. Justamente. E eu, na minha cabeça, você só pode mudar o sistema se você se envolver com o sistema, não tem como, tá ligado? Como é que tu quer mudar uma pessoa se tu não encostar perto dela? Tá ligado? Não tem como você mudar alguma coisa se você não encostar perto dela para você falar do que é certo, do que você acha certo e do que você acha errado. Se ela vai fazer ou não é outra história, mas você conta a sua parada e você conta as suas experiências. Então, não está fora do movimento punk, mas está em outras movimentações, em outros lugares. Para nós era muito essencial, porque a gente queria passar outra história do movimento punk, outra história da gente, como punk, como hardcore. Porque o punk, quando chega no Brasil, a primeira coisa que acontece com ele é ser marginalizado pela grandes emissoras, principalmente a Rede Globo, né? Que ele começa a passar só coisa ruim do movimento punk. Briga, treta, morte. E só que o movimento punk tinha umas coisas que dentro do movimento punk que era muito importante. A literatura dentro do movimento punk com os fanzines é coisa surreal. Tudo que eu aprendi de Canudos, Antônio Conselheiro, Zumbi, Martin Luther King, tudo eu aprendi dentro do movimento punk. Na minha escola ninguém nunca me falou sobre Zumbi. Talvez tenha uma galera muito nova assistindo a gente que não saiba nem o que é um fanzine. Que não sabe nem o que é um fanzine, né? Pode crer. Fanzine é uma mídia impressa, independente geralmente. Super independente. Que circulava nos movimentos e que levava informação onde a informação não chegava pelas vias normais. Né? Justamente. E ali a gente aprendia muita coisa dentro do movimento punk, cara. Sem falar em várias coisas que se fala hoje, como as comidas veganas, que dentro do movimento punk aquilo já acontecia já há muito tempo, assim. Então, assim, tinha muita coisa positiva que a mídia sensacionalista acabou com o movimento punk. Fudeu, assim. Foi uma coisa de louco, assim. Marginalizou muito, muito. Assim como marginalizaram Zumbi, assim como marginalizaram as religiões de matriz africana. Tá ligado? Da mesma forma que o fascismo sempre fez isso. Quando vê alguma coisa positiva que pode mudar a cabeça de uma sociedade, as pessoas, os fascistas, eles marginalizam, que é o modo mais fácil de você proibir tudo. Porque se está marginalizado, está proibido. É tipo falar de maconha, e você sabe quanta substância dentro da maconha é positiva, até mesmo para as pessoas que não usam a droga como um meio digo até de diversão, mas vários outros meios, mas você sabe o quanto é positivo tudo aquilo que envolve a maconha. Então, assim, falar sobre isso é praticamente marginalizado, você não pode falar sobre isso, mas tem muita coisa positiva que ia ajudar muito a sociedade e a fuder muito a indústria cosmética, porque ela é uma planta muito, muito positiva em várias... Tem muita coisa, né? Em vários estados, tá ligado? Desde uma roupa até um remédio, tá ligado?
Muita coisa positiva está dentro da maconha. A parte mais importante é ela enquanto remédio potencial para um bocado de doença aí que não tem outro remédio melhor. Tá entendendo? E aí você não pode falar sobre isso porque é uma planta marginalizada. Então isso acontece também dentro quando você está dentro do movimento, que é um movimento revolucionário, que é um movimento que faz você pensar, que faz você agir. Então, eu lembro, acho que era o próprio São Paulo Freire que dizia que era muita ingenuidade nossa também acreditar que uma classe opressora ia criar um sistema de educação que fizesse o oprimido desenvolver a capacidade de pensar sobre as coisas, né? Cara, eu acho que esse viés político do movimento punk, ele está presente em muitos outros movimentos culturais que estão aí tentando fazer com que as coisas melhorem até hoje, né? Aí, saindo lá dos anos 80 e voltando aqui para os anos 2020, voltando para o Jardim Sonante, quais são as próximas ações que vocês estão planejando realizar dentro do projeto? E a gente está falando aqui de um projeto revolucionário, que dá autonomia para a galera, que ensina a galera como é que chega nos lugares. Conta aí, Canibal, como é que está hoje o projeto? O Jardim Sonante é um projeto autônomo, né? A gente não tem patrocínio. Eu e Fabrício, a gente tira leite de pedra assim, para fazer o Jardim Sonante, às vezes até do próprio bolso. No começo do Jardim Sonante a gente teve uma galera que chegou junto, que foi a CEP, que lançou meu livro. A CEP chegou junto, ficou com a gente durante um ano, basicamente. E era com a CEP que a gente conseguia pagar som. E hoje o Jardim Sonante, a última edição, a gente fez com o Certa, lá na comunidade. O Certa estava com um projeto dentro do Alza do Pinho, aí a finalização do projeto eles pediram para fazer um evento. Aí eu disse, pô, já que tem uma grana, paga o som, porque eu faço o Jardim Sonante aqui. Aí fizemos uma edição do Jardim Sonante lá no Alta do Pinho, agora há pouco, acho que faz um mês e pouco. E a ideia da gente agora é entrar dentro do edital, do edital do Paulo Gustavo, né, da lei, e fazer o Jardim Sonante na Torre Malakoff e fazer itinerante nas comunidades. Foi a última conversa que a gente teve, eu e Fabrício falando sobre isso. Vamos ter uma reunião agora essa semana com a outra Aline, que é uma amiga nossa que faz projeto também sobre isso. E a gente quer cada vez mais que crescer o Jardim Sonante. Trazer mais gente, trazer oficinas para dentro do Jardim Sonante, que a gente está querendo fazer. Que eu acho que uma das coisas que fazem o ser humano crescer é a oportunidade. Acho que tem muita gente boa, muita gente nova começando, que tem que ter oportunidade. E quanto mais oficinas tiver, quanto mais oportunidade tiver, com certeza essa galera vai longe. Porque, cara, Recife, ele é um celeiro de produção de todos os níveis, cara. Todos os setores tem uma galera muito foda, botando pra fuder assim no que faz. Massa. Aí de antemão eu já vou adiantar que você tem à disposição a estrutura do Papo na Boa Vista para fortalecer o projeto aí. Se precisar de mão de obra, a gente tá aí para... Com certeza vamos precisar. Mão de obra, boa vontade e o pouquinho que a gente tem, né, Paulo? Com certeza, é na hora. Se é para fazer a cultura acontecer, meu irmão, a gente tá interessado também em colar junto. Vamos nessa. Canibal, eu vejo a Devotos como uma grande referência para a música pernambucana. Eu vejo a Devotos como uma referência de trajetória e fico muito curioso para saber o que é que vocês estão preparando para esse pós-35 anos. O que é que tem assim na trilha de planejamento da Devotos para o futuro? Tem alguma coisa que vocês querem conquistar ainda? Pô, vai. Devotos é uma banda que está sempre se instigando a conquistar alguma coisa. Tipo, a gente tem um certo planejamento. Esse ano dos 35 anos a gente está documentando tudo, né? Carbonel é um cara que está com a gente, colou com a gente. Todos os shows que a gente está fazendo, começando no Carnaval, Serra Talhada, então, abriu pro rock, tem dia 8 e 9 Itaú Cultural em São Paulo, ele vai estar com a gente também. Então, documentando tudo, no final do ano a gente tem um documentário massa dos 35 anos. O show mais importante que a gente está querendo fazer é o show que a gente está tentando montar no dia 6 de agosto, que é o dia que fizemos o primeiro show da gente. Então a gente está tentando fazer esse show no dia 6 de agosto. Eu estou tentando fazer reuniões, umas conversas aqui com os órgãos públicos para ver se a gente consegue. Não tem nada certo ainda, não tem nada firmado. Onde é que tu gostaria de fazer esse show? No Alto. No Alto do Pinho, na rua, aberto para todo mundo. A gente quer dividir o palco com Black Pantera.
porque o Black Pantera realizou um sonho do Devotos, que era tocar no Rock in Rio, e era foi um presente para nós, uma coisa surreal, que eu nunca esperava, que, na verdade nós três nunca esperávamos, e a gente quer dividir esse sonho que a gente teve com o Black Pantera, que eles são muito fãs do Devotos e eles também sonham em tocar na Rosa do Pinho. Bem, cara, várias vezes já conversamos sobre isso, eles querem porque querem tocar na Rosa do Pinho, e se rolar esse show, com certeza vai ser com as duas bandas lá na comunidade. Vai ter o DVD desse show, mano? Então, como a gente tá documentando tudo... Hoje em dia tem que fazer, mano. Como é que você não registra um momento desse, cara? Como a gente tá documentando tudo, é um projeto que eu acho que tá mais... Não digo que tá fácil, mas como a gente tem várias parcerias, quem sabe essas parcerias cheguem junto e viram o DVD. Aí o que a gente quer é que isso aí seja registrado de todas as formas. Devotos tem um showzão assim gravado? A gente teve um show dos 30 anos gravado, que inclusive tá até em produção, cara, porque como a gente fez o disco, né? Aliás, 30 anos não, dos 20 anos. A gente fez o disco Devotos ao Vivo. E esse disco foi um projeto para fazer esse show, mas não tinha vídeo. Então a gente chamou uma galera nossa e tal, uns amigos, para fazer os vídeos e tal, e foi uma loucura. O cara não conseguiu editar aquilo ali, porque todo mundo não teve um planejamento daquilo. Virou um sarapatel. Virou um sarapatel do caramba, velho. Só quando foi agora há pouco, o Rafael, que é um dos caras que tava no projeto, chegou pra nós e disse, ó, consegui editar a parada, velho. Vocês querem a história? Pô, quero, velho. Pelo menos a gente solta no YouTube e tal. Isso é um produto que não envelhece. Não, e a gente assistiu o show todinho, cara, agora há pouco, a gente tava assistindo e tal. E tá muito foda, a gente, caralho, velho, tá muito do caramba, vamos soltar isso aí. Já soltou? Soltou não, só que não soltou por quê? Porque tem muito... Janeiro, meu irmão. Não, vamos soltar. Aparece muita propaganda política. Porque como foi na época política e foi Rosa do Pinho, e aí a Câmara viaja muito, a Câmara roda muito, então aparece muita propaganda política. E como se a gente for soltar aquilo ali, com certeza vai ser barrado, vai ser tal. E aí eu minutei tudo, cara, eu passei um dia assim, de manhã até o final da tarde, minutando. Quando eu entreguei pros caras assim, a minutar, os caras disseram, meu irmão, velho, que loucura foi essa que tu fez? Eu disse, meu irmão, minutei, ainda voltei pra ver se tava certo. Tá tudo minutado aí, o cara não vai procurar nada, ele só vai lá e vai no lugar certo, né? Já vai no lugar certo e vai fazer uma coisa pra apagar aquilo ali. E aí não tem o que... Aí o cara tá lá, eu acho que ele vai passar um pouco de tempo lá minutando a história. Qual é o nome do brother? Oi, tá Rafael. Rafael, meu irmão. Capricha aí, mano. Não, ele vai caprichar que Rafa é foda. E aí a gente, assim que terminar essa parada, a gente vai soltar ele, porque tá massa, velho, tá muito bom. A galera vai curtir. E vai ser muito foda, porque a galera vai muito se reconhecer, porque aparece muito público. Tem muito coisa assim no público, cara. É a galera lá. É a galera, porque eu adoro esses shows assim que não fica só na banda tocando, tá ligado? Eu acho que Devotos é muito público, é muito essa coisa de muita coisa humana, assim. Então eu acho que a energia que a galera diz, porra, Devotos é uma energia do caralho, Devotos é foda, não sei o quê. É tudo uma troca, velho. Se tem energia lá, bate na gente e a gente devolve do mesmo jeito. Então se você tá vendo a gente ali na maior energia, pode crer que é a energia que você tá passando pra gente, velho. E é por isso que essa vontade toda de você ver a Devotos tocando, tá no palco por causa disso, tem essa troca. Vai lá pro YouTube de vocês. Vai pro YouTube do Devotos. Vocês têm um canal lá. Aí vai pro YouTube. A gente é meio fraco nisso, nessa parada de tecnologia, mas a gente conseguiu fazer um canal, a gente conseguiu fazer um Instagram. Aí tem essas paradas todas que a gente, de vez em quando a gente mexe. Mano, eu fico enxergando isso também como... Pô, a gente é de uma época... Aí eu sou um pouco mais novo do que você. Mas eu também comecei numa época que não tinha nada disso. Essa tecnologia toda. Não tinha nada disso. Então a gente gravava fita demo, a capa da fita demo era as fotos 3x4 da gente colada com tirado xerox. Pode crer. Tá ligado? Pra pegar a fita e entregar pra galera. Assim. Pode crer. Saca? Hoje, porra, você faz uma mega produção com equipamentos que são mais acessíveis. Nossa. Então, eu fico imaginando que essa transição da vida analógica para a vida digital, para as bandas que nasceram nesse momento de ausência de tecnologia, de baixa tecnologia,
seja um negócio assim que vai aos poucos vai sendo introduzido, né? Então vocês estão introduzindo essas novas possibilidades na rotina de vocês. Então tem alguém que está documentando. Justamente. Vai gerar um produto audiovisual que vai ser lançado, então isso acaba virando rotina para a banda, né? Pensar esses produtos e você acaba escrevendo a sua história de forma muito mais rica, né? Não, total. E uma coisa que está na nossa cabeça, assim, como a gente não domina tanto, então a gente já chama uma galera nova que, meu irmão, essa gurizada nova tá com o poder na mão e tá com sangue no olho, assim. E a gente chama essa gurizada nova, principalmente as que estão começando. Essa galera que está começando nova, cara, elas estão muito sagaz, então merece muita oportunidade. Então querendo fazer, tipo assim, vestir a camisa. Como a Devotos é uma banda de 35 anos, a gente sabe quando a pessoa está vestindo a camisa ou não, tá ligado? Porque a gente já levou muita porrada, já levou muita lapada. Então a gente via quem estava com a gente e quem estava com a gente só por estar. Pode crer. Então a gente sente isso, a gente já tem isso, a gente já tem esse feeling assim. E a gente vê, quando você vê alguém junto com a Devotos, é porque com certeza aquela gurizada tá com sangue no olho e tá merecendo assim, essa oportunidade. Devotos tem uma banda de 35 anos que tem uma estrada muito grande e é 35 anos que a gente nunca parou. Não é 35 anos que a gente tocou, ficou 10 anos sem tocar, porque tem muita banda comemorando 100 anos, mas parou 99, né? Então assim, são pouquíssimas. Tá ligado? Então assim, a gente é 35 anos tocando. Então a gente tem toda essa experiência e essa vivência de você... de saber que não só tocar faz você tá em evidência. Tem muitas outras coisas. A gente tem várias coisas dentro da Devotos que a gente faz. Neilton é um artista plástico muito foda. Neilton faz seu próprio amplificador, o Alto Volts. As capas de disco de vocês foram todas feitas por Neilton? Todas feitas por Neilton. Nossas capas de disco, a parte gráfica do Devotos, tudo é feita por Neilton. Então, assim, tem essa parada toda que rola dentro da banda, que é muito, sabe, muita gente, não é ninguém que faz, é aquela coisa que você olha pro Devotos, é nós, a história tá tudo ali, cara. Neilton faz os amplificadores Alto Volts. Justamente. Cara, e eu converso muito com guitarristas e toda vez que a galera fala de amplificador aqui, handmade, fala do Alto Volts porque é negócio de cinema. Pô. E o instrumento elétrico, ele precisa ser plugado no amplificador para o som poder sair no alto-falante. E o Neilton, guitarrista da Devotos, ele fabrica os amplificadores, aí tem uma marca que é a marca dele, que é o Alto Volts. Isso. Que é negócio assim, quem conhece guitarra, quem conhece instrumento elétrico, que já viu e ouviu, sabe que é coisa de cinema. Aí, Canibal, a gente tá chegando perto do finalzinho desse papo, pelo menos desse episódio, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai voltar pra gente continuar conversando. Pode me chamar que eu venho. Massa, já vou adiantar o convite aqui pra Neilton e Celo também aparecerem, colarem aqui, que a gente... Baixa a massa banda, né? Pois é, a massa banda toda vai rolar também. Vamos embora. E, Canibal, eu queria que tu, assim, deixasse pra galera que tá começando nessa trajetória da música, queria que tu deixasse uma palavra. A galera para ou a galera continua? Porra, continua, cara. Hoje mais que nunca, né? Eu acho que acabamos de frisar, assim, de mostrar que a arte salva, né? A arte salva, a música salva, a cultura salva. Cultura, na verdade, não quer dizer arte e fotografia. Cultura é o modo de vida do povo, mas a arte ela salva muito, principalmente dentro das periferias. Então hoje em dia a gente vê isso, a gente tá mais dentro disso e ela salva como coletivo, né? A gente falou muito isso sobre coletivos e tal, de estar todo mundo junto. Então essa gurizada não tem que parar nunca. Eu acho que hoje em dia tem muito mais oportunidade do que na época da gente. E é por isso que eu digo que eu acho até, cara, achei até um pecado você ter uma ideia na cabeça hoje e você pensar em parar, tá entendendo? Quando você tem todas as possibilidades daquela ideia dar certo. Imagina você ter uma ideia sem ter nenhuma expectativa de vida que era na nossa época, que a gente não tem expectativa nem de viver até os 25 anos. Então essa coisa toda que hoje em dia está muito mais fácil
de você conseguir quando você tem um sonho que você quer realizar. Então diga essa gurizada que não parem nunca, muito pelo contrário, se unam, se juntam e principalmente desconstruam, porque hoje em dia para a gente conseguir alguma coisa coletivamente a gente tem que desconstruir muito, a gente tem que aceitar muito o outro como ele é, a gente tem que ouvir muito o outro como ele é, a gente tem que falar sobre aquilo muito como o que você tá pensando, até mesmo quando você tem certos preconceitos, você tem que falar sobre aquilo, porque eu acho que o que desconstrói não é nem só você ouvir, mas você falar. Eu acho que é muito importante quando você começa a conversar, a falar sobre aquilo que você discrimina, o que você não acredita, e é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que a rádio deu essa força pra gente, a música deu essa força pra gente. A gente é dos anos 80 e a gente sabe como a arte, como a cultura, principalmente a música e o rock, era preconceituoso nessa época e era machista nessa época, tanto era machista nessa época. Hoje bem menos. Então hoje em dia quando a gente vê mulher no palco, quando a gente vê mulher sobressaindo no lugar dela, quando a gente vê as pessoas gritando, principalmente homens falando e gritando no lugar de mulher onde ela quiser, cara, isso é para comemorar e é uma coisa que a gente tem que conversar muito sobre isso, tem que falar muito sobre isso. Então o que eu digo a galera é justamente isso, nunca pare, porque a arte ela é essencial hoje em dia. Que foda. Eu queria fazer uma última provocação, Canibal, porque a gente vive numa cidade, num estado que não é segredo para ninguém que é um lugar com poucas oportunidades. Uhum. Então você tem que criar muitas vezes as suas próprias oportunidades e muitos artistas escolhem ir para outros lugares, tentar outras oportunidades. Uhum. E eu vejo que vocês são uma banda de 35 anos com raízes muito, muito fincadas na terra, assim, Recife, Alto José do Pinho. Uhum. Já rolou assim uma inquietação de vocês de, porra, vamos sair, vamos fazer residência em outro lugar? Já rolou isso? Rola isso? Rolou logo assim que a gente entrou para a gravadora. Uma das coisas que eles queriam é que a gente morasse em São Paulo, né? Queria que a gente morasse lá em São Paulo, aquela coisa toda. E a gente nunca sonhou, nunca pensou em sair do Alto José do Pinho, né? E pra gente era muito difícil, porque uma coisa é a gente passar um ano trabalhando em qualquer outro lugar do mundo, assim. Outra coisa é você ir morar sem saber quando vai tocar, saber quando vai ter show. Isso assim, isso não entrava na cabeça da gente. E aí depois que a gente começa a fazer os trabalhos sociais na comunidade, é que a gente começou a ver a importância de se ter referências positivas dentro de comunidade. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser o que você quiser, você pode se dar bem em qualquer profissão, tá ligado? Mas você tem que estar ali de alguma forma, de alguma maneira, nem que seja com uma oficina, com alguma coisa, você tem que estar presente, porque a gurizada vê tanta coisa ruim dentro da comunidade que ela começa a meio que se identificar com aquilo. Mas como são crianças que não têm maldade, se ela vê coisas boas, ela também se identifica com coisas boas. Não estou dizendo que eu sou bom, mas a gente fez uma coisa muito positiva dentro da comunidade do Alto José do Pinho. Então, tá ali para nós, tá presente ali, era perpetuar que a gente queria estar ali e que a gente sonha que nossos filhos estejam ali, que nossos netos estejam ali. E para os nossos filhos, nossos netos estar ali, a gente fazer um mundo melhor para eles ali. Então a gente estar presente naquele lugar é muito importante. A primeira mudança que se tem quando você quer mudar uma comunidade, quando você quer mudar um lugar, é você alavancar a autoestima daquela comunidade. Né? Não pintar, deixar ela linda, maravilhosa. Isso não alavanca a autoestima de ninguém, isso é elefante branco. A autoestima da pessoa, de ela ter orgulho de estar ali, de ela ter orgulho de quem ela é, de ela se ver na televisão de um modo que ela realmente é, de modo positivo, isso é que faz alavancar a autoestima e de mudar uma comunidade. Então isso a gente conseguiu. Se você for lá no Alto José do Pinho, ela pode estar a mesma coisa, faltando muita coisa. O Alto José do Pinho não tem uma creche. Até hoje a gente luta por uma creche, a gente briga, quando eu digo a gente, é a comunidade. Briga por uma creche no Alto José do Pinho, um lugar que nunca teve. Hoje, você sabe que comunidade, a coisa mais essencial que tem que ter primeiro é uma creche. Tem que ter tudo, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter saneamento, mas uma creche é o principal, porque tem muitas mães jovens, e principalmente mães sem pai, mães solo, que tem que sair para trabalhar e não tem como deixar seus filhos. Então tem que ter uma creche dentro de todas as comunidades. E o Alto José do Pinho é um lugar que nunca teve.
Não é que já teve, é que nunca teve, e a gente briga por isso. Eu repito, a gente como comunidade, não é a gente devotos, a comunidade briga por isso. Então, a gente vê como é importante estar ali dentro. Uma pessoa, um grupo, uma cultura, uma mídia, uns coletivos de grandes expressões, como é o Alto-Falante, como é a Banda Devotos, como é todas as bandas que eu falei, como é o Apoeses, que também é da nossa época, do Jailson, como é o Zebral, como é o Adilson do Matava na Mão. Então, tá essa galera ali dentro é muito positivo. E eu digo isso como experiência. Eu não estou dizendo isso como uma coisa, tá viajando. Eu não estou viajando, é como experiência mesmo, porque eu vi muito guri que hoje em dia são pais de família para chegar para mim e para dizer, cara, aprendi muita coisa com vocês. Vocês mudaram Salvou, né? Meu pensamento. Eu vou te mostrar um áudio aqui que enfatiza tudo isso que eu falei, porque eu recebi esse áudio hoje de manhã. E foi muito foda. É tudo isso que a gente está conversando aqui. Salve, Tá pegando aí? Guerreiro. Professor Canibaldo, que fala o Rafael, muito prazer. Me chamo Rafael. Sou um jovem que reside aqui na periferia de São Paulo. Tomei a liberdade de pegar o seu número aqui no Instagram e te mandar uma mensagem. Eu nasci no interior do Pernambuco, Serra Talhada, mas me criei aqui na periferia de São Paulo e eu também faço um som. Tenho uma banda de hardcore, punk rock, que é inspirada muito no Devotos. E eu, particularmente, tenho você como uma inspiração, como um exemplo de luta, de batalha, de conquista, de resistência. Eu agradeço muito a Deus aí pela sua vida, pela sua resistência. Então estou aqui enviando aqui uma mensagem, porque graças à sua música, ao seu trabalho, à sua luta, à sua persistência, me mostrou o caminho do trabalho, da arte, da dignidade. E graças a Deus ouvindo muitas canções do Devoto, na qual me ajudou a formar o meu caráter. Eu nunca tive envolvimento com as drogas. Eu parti para cima através dos estudos, da música, do violão, da guitarra. Então eu vim aqui mandar esse depoimento, essa mensagem carinhosa, fervorosa, e dizer que você faz parte da minha vida, da minha formação de caráter. A sua vida é muito preciosa para mim. Muito obrigado mesmo. Eu escuto direto Devotos, eu aprendo, eu reflito, eu me direciono através do seu som, da sua arte. Muito obrigado. Eu queria encarecidamente que, assim se for possível, eu sei que você é um homem ocupado, está trabalhando, está correndo atrás, me desse um retorno, me mandasse uma mensagem aí de voz aí, porque eu e minha família, principalmente meu pai, a gente gosta muito do seu trabalho. Tá bom? Muito obrigado por existir. E diretamente e indiretamente mudou a vida de um jovem da periferia. Deus te abençoe grandemente. É isso, tá ligado, velho? Quando ele fala pra mim, ele falando meu nome, ele tá falando Neildo, ele tá falando de Celo. Você ouvindo, eu teria me arrepiado todo, cara. Ele tá falando do Zebral, do Maracatu, do Afoxé, ele tá falando das bandas do Alto. É de tudo isso, cara, que eu tô falando, que não é só música. Devotos nunca foi só música, nunca vai ser só música. Essa longevidade toda, a gente tem um pé muito no chão, que a gente não pode parar, porque tem muita gente que ainda precisa ouvir Devotos. E não é aquela coisa que a gente é foda, a gente não é nada, velho. A gente tá sempre aprendendo e a gente precisa, e isso eu estou falando particularmente Devotos como banda, a gente precisa muito aprender com essa gurizada que está começando, sagaz também. E quando vem um depoimento desse, que eu tenho vários desses, não só tenho isso, eu tenho vários depoimentos desses, e esse que faz a gente ter essa longevidade. A galera fala, porra, velho, como é que esse lance de estar Devotos 35 anos e tal? Eu falo tudo de ter pessoas positivas perto da gente quando você está fazendo um projeto, quando você está pensando em ter um projeto. Mas quando chega esses depoimentos, quando chega essas pessoas falando, eu digo, caralho, velho, dá vontade de correr para casa e fazer uma música. Então não tem como parar, tá entendendo? Cara, eu vejo um depoimento como esse chegando para você e vejo que vocês são muito merecedores, né? Assim, o que você está colhendo é produto de toda a trajetória que você traçou, assim, para o caminho da sua banda, né? As escolhas, inclusive a escolha de não,
Vamos sair não, vamos ficar. Vamos ficar, pode crer. É uma escolha política que repercute em coisas como essa, assim. Então, pô, parabéns. Meu irmão, parabéns e muito obrigado por vocês não terem saído de Recife, não terem saído do Alto, por vocês estarem aqui tão perto da gente, assim, promovendo cultura, executando os projetos sociais que são tão importantes para quem é de lá, para quem é dali, para quem é daqui, para quem é da música, para quem não é da música. Eu sei que a Devotos, Canibal e companhia, né, Hilton e Celo, são, assim, referências que não vão decepcionar a gente nunca, que não vão frustrar a gente. Hoje, espero que não. Mas estamos aí na esperança, com muita convicção de que vocês são foda e vão continuar sendo. E, porra, que felicidade ter vocês aqui em Recife e, lógico, ter vocês aqui no Papo na Boa Vista. Pô, Mato, velho, eu que agradeço o convite. Vamos vir mais vezes, vim com a banda aqui, quem sabe daqui para os 35 anos que vai ser, que a gente quer fazer, pretendemos fazer no dia 6 de agosto. A gente possa vir aqui e convidar a galera e trocar essa ideia massa, porque lugares como esse é que a gente precisa para poder difundir nossa música. Porque a gente, às vezes as pessoas falam tanto de show, né? Pô, quando é que tem show? Quando é que tem show? Cara, eu gosto muito de tocar, mas conversar, trocar essa ideia para o público conhecer melhor o artista, isso é essencial, porque depois dessa pandemia, não sei se antes da pandemia eu já pensava isso, mas depois dessa pandemia é que a gente vê como a gente é igual e como a gente precisa um do outro, tá entendendo? Não existe banda, não existe show sem público. Então, se a gente não cuidar um do outro, isso acaba, isso fica a música pela música, fica a arte pela arte, e não é assim. Eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em ter show, quando a gente pensa em ter público, a gente pensa também se o público está bem, se o público tem saúde, se o público consegue pagar uma conta, como é que está aquele público, já que o público não consegue ir no festival, fica como a gente fazer na periferia daquele cara. Vamos ver como é que a gente faz, do jeito que todo mundo fique satisfeito com aquilo, não fazer de qualquer jeito, mas fazer de qualidade, uma coisa boa mesmo, do jeito que ele pode escutar o som, num puta no show, ele possa escutar o som também dentro da periferia. Que isso também é uma coisa que eu vejo, eu ando muito, cara. Eu vou para muita periferia, eu vou para muito lugar. Eu vejo as pessoas querendo fazer com muita vontade, mas às vezes estão com mais vontade de um lado do que do outro. Porque se você se propõe a fazer um som dentro de um grande festival e depois você se propõe a fazer um show dentro de uma periferia, eu acho que você tem que levar a mesma qualidade que tem naquele festival para a periferia. Pode cair não. Pode cair não pode, tem que ser igual. Tem que ser a mesma verdade. Né? Para todo mundo, pronto, você falou tudo. Tem que ser a mesma verdade para todo mundo, cara. Porque eu acho que isso é que faz a autoestima daquele lugar sobressair, deles olharem e dizer, porra, do jeito que os caras tocaram lá, os caras tocaram aqui, porra, do jeito que os caras fizeram lá. Eu me lembro quando a gente foi tocar no Marco Zero, no carnaval, a galera não acreditou porque achava que a gente ia tocar frevo, ou tocar mais leve, ou tocar de qualquer outra forma que agradasse o Marco Zero. Porra, né? E a gente foi tocar hardcore, tocar punk rock, porque uma coisa que eu digo, cara, quando a gente mudou de Devoto, do ódio para Devotos, a gente mudou o nome da gente, mas a gente não mudou o caráter, porque ninguém consegue mudar seu caráter. Você pode mudar seu nome para o que for, mas o caráter você não consegue mudar nunca. Então, em qualquer lugar que a Devotos esteja, ela vai ser verdadeira, ela vai ser Devotos. Não adianta, a gente não consegue mudar isso, está no nosso sangue. É porrada, mano. Porrada! Canibal, meu irmão, muito obrigado. Valeu. Foi um prazer receber você aqui. Tamo junto. Tô zerando uma parte da minha vida já. Tô zerando uma parte da minha vida. Canibal, mais uma vez, muito obrigado. Quero que você volte aqui. Tem muitas outras questões para a gente conversar. Eu quero saber do Café Preto, eu quero saber dos seus ensaios aí com a galera da moda, que eu tô vendo já rolar. Muito, tá rolando aí. Tem as coisas boas aí. Os projetos, então, por favor, volte numa próxima parte 2. Parte 2, né? Pra gente terminar essa conversa. Vamos embora. E vocês que estão assistindo a gente, muito obrigado pela audiência. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora e não esqueçam de curtir esse vídeo aqui, compartilhar, comentar aqui, dizer o que é que vocês acharam. Se quiserem deixar alguma pergunta aí nos comentários para Canibal, pode ser que um dia ele volte lá. Na parte 2, ele já vai responder, pô. Massa. Tá bom. Valeu.